Paulo, esse assunto dá para fazer vários vídeos. Exus são do bem ou do mal, é tudo uma coisa só. Tá, então, por que os Exus estão aqui? Por quê? Porque eles fazem parte da saída extracorpórea, porque a saída extracorpórea é só um tema que aparentemente... A saída extracorpórea é uma porta, você abre ela para o universo. Então, você vai ver desde os extraterrestres aos elementais. As plantas, os animais, os seres que moram no mar, os seres que moram na água, os seres que moram na floresta, e os guardiões. Já falei muito dos guardiões aqui. Eu não sou, eu queria deixar claro, isso é uma parte, eu acho que isso é a parte mais legal do tema. Nem nunca fui um frequentador de Umbanda, Candomblé, Jurema, Quimbanda. Não. Porém, contudo, todavia nasci e fui criado, entre aspas, nasci em Samba, mas fui criado na Bahia, perto do Candomblé. Minha mãe, antes de eu nascer, participou do Candomblé, apesar de depois disso, mas o meu contato foi fora do corpo. E é aqui que entra a parte interessante que eu quero falar. Como foi esse contato? Por que eles aconteceram? Nunca pensei. Assim como nunca pensei em ET também, eles apareceram pra mim. Nunca fui atrás. Cadê o Exu? Nunca. Apareciam uns caras e apareciam duas coisas diferentes. O nome Exu é um nome muito usado. O nome Exu é um tipo de nome que causa respeito, medo, preconceito. Mas no astral, mais o respeito, medo, e usa a utilização dele para uma direção não tão perfeita. Aqui encarnados também fazem isso. As religiões, preconceito, a vinda para o Brasil, seja das caravelas que mudaram as culturas indígenas, desde as próprias caravelas que trouxeram a cultura africana para cá de forma não correta. E com isso nos encheu de uma forma kármica, mas também de uma resposta e cultura afro impressionante. E hoje o Brasil tem na sua cultura, talvez, só depois da África, o Brasil seja um dos lugares mais intensos do mundo. Interessante como... e vem de lá. E essa cultura, misturando com o catolicismo e outras, criou um grande preconceito. E esse tema que aqui está hoje é parte disso. Preconceito. Distorção. Hoje em dia, se você perguntar para uma pessoa na rua, normal, um evangélico, alguém da igreja, mal sabe diferenciar, normalmente, espiritismo, de Umbanda, de Candomblé, de Jurema, de Quimbanda. Na verdade, não sabe nem dizer. Nem vou tão longe. Mal sabe dizer o que é espiritismo, o que é. A ponto, eu tinha uma pessoa que era uma pessoa boa. Muito boa. Sabe como é que ela chamava? Às vezes eu ia ouvindo no carro umas músicas de Vinícius de Moraes antigas, os quais, antigamente, os artistas, eles conseguiam, não sei por que isso parou, tão explicitamente. Eu não entendo, não sei o que aconteceu. Parece que até existiu um certo amortecimento, porque os evangélicos se aparecem. Eu sou evangélico e tal. Espírita também, né? Não tanto, mas também. O católico sempre foi. Antigamente, Clara Nunes, Vinícius de Moraes, Maria Bethânia e outros artistas, eles apareciam. Clara Nunes chegou a fazer uma capa vestida de roupa de santo. O som ficou ruim, cara, mas não sei o que está acontecendo eventualmente aqui. That is bad. Eu vou fazer uma alteração. Espero que tenha melhorado. Então, retorno aí. E aí são músicas incríveis. O Vinícius de Moraes, as músicas, vê se melhorou. Tá sem? Peraí.
Estão querendo me calar. Melhorou? Ótimo. Apanha folha por folha, tatamiro, em chorodô, canto de Oxum. Ô, meu pai, mãe menininha do cantuário, ele cantava isso. Quem que canta hoje parece que existiu ou uma diminuição cultural ou uma certa diminuição de um medo. Então, esse tema que está aqui hoje não deveria estar aqui. Não se pergunta isso. É isso que eu quero falar. Não se pergunta se Exu é do bem, né? Exu nunca vai ser do mal. Existe uma interpretação, tanto por todos os lados, dos estudiosos, se é que a gente pode chamar assim, a interpretação ruim dos próprios estudantes de espiritualidade sobre um certo tipo de poder que às vezes é dado a alguns. Você sabia que nós também temos, tá? De um executor da lei do retorno. E, contudo, um ser que muitas vezes vê o mal acontecendo, mas não pelas suas próprias ações. Ele é como se fosse um acelerador de ações. Você sabia que você pode ser um acelerador, um executor da lei do retorno? É um tema que eu já falei aqui. Nós temos o poder, apesar de não aparecermos. Existe um local que é um local que você precisa estar vibrando nele. Quando você vê alguém fazendo uma coisa errada, você pode ser um iniciador kármico. A pessoa vai aprontando, vai já acontecer algumas vezes isso, mas você tem que estar fazendo isso com um certo tipo de limpeza e imparcialidade, como os Exus fazem. Porque a pessoa vai aprontando, ele fala assim, sua avó falava isso, cuidado que pode passar, só que ela falava de anjo, vê, passa o anjo e diz amém, mas o Exu, se passar e olhar para você, ele consegue iniciar um processo kármico, que estava ali para começar, ele já ia acontecer já estava aprontando, é como falar, basta, e você inicia o processo. Muito interessante, você tem essa capacidade também, mas você precisa estar com o coração mais limpo. Eu já sem querer, já iniciei, eu tenho quase certeza. A Carita viu aqui uma ação extremamente estranha, de uma justiça acontecendo. Quando você focou o olhar, o negócio, cara, foi tão incrível o negócio que é inacreditável. Então, às vezes, isto é visto como um ser ruim, e não é. Aliás, o seu próprio mentor, ele muitas vezes, não necessariamente o executor, mas é o acompanhador de uma reação de retorno de kármica. Você assume todas as leis kármicas, todas, e o seu mentor está te olhando e não faz nada, não pode. É um processo de respeito ao que você está passando. Então existe esse processo. Então aqui, na Umbanda, só para a gente entender as visões em cada lugar e as visões além do preconceito. O preconceito é falta de visão, falta de conhecimento, é um conceito mal elaborado, feito antes de você ir a fundo. Aliás, se você parar para pensar, o termo preconceito se encaixa em quase tudo. Quase qualquer coisa. No nível mais denso, no nível mais sutil. Quando você olha para uma pessoa e fala, essa pessoa sabe o que está fazendo. Essa faz meta. Ela está com processo espiritual pesado, a reação kármica atrás, colado atrás dela, está com dificuldade na família, não teve acesso às questões do áudio ruim de novo. Eu não sei que mentira é essa, né? Não é mentira, isso aqui é. É o final daqui, fazer, eu não sei. Isso acontece, não mudei nada aqui. Isso aí acontece, tá? Ele vai dando um retorno aí. Na Umbanda, eu acho que tá bom agora, tá? O conceito é o Exu é um espírito humano em evolução que chegou a um nível de evolução tal que começa a ser um andarilho do astral inferior com capacidade de ajudar. Só que ele é o cara que vê que interessante. Ele anda no meio, é o policial, velho. É um policial. A imagem do policial legal, não é imagem do cara que vai lá no meio da coisa. A imagem do cara. Às vezes, precisando entrar em locais,
onde estão os comportamentos mais pesados que podem existir na humanidade. Por exemplo, por que ele anda em forma de caveira, aliás? Também. Não só, também. A capa do vídeo mostra isso. Por quê? E normalmente está conectado à imagem masculina, não só, por isso que também está aqui. Um texto do Rubens Saraceni, na codificação bandista, um dos maiores escritores, se não o maior. Exu não é um demônio cristão adaptado. Ele é força cósmica brasileira. O termo não é só, queria deixar claro, o termo Exu normalmente se conecta à imagem brasileira. Mas ele é maior, ele tem maior amplitude que isso. O guardião, ele é o Exu, tá? O guardião é o Exu. O cara que trabalha na linha de frente, o cara que é um médico extremamente preparado, eu já fiz esse vídeo, o cara do SAMU. É um cara especializadíssimo. Pode ser chamado de Exu. Normalmente, quando você usa o termo, e aí vai a questão de nomenclatura mesmo, Exu está conectado à imagem afro, mas que fique claro, não é só. Então, eles podem também usar a forma mais intensa que o ser humano pode chegar no seu desencarne, que é a putrefação física. Desencarna, o corpo fica mal. E por que eles ficam assim também? Porque eles entram em locais onde existem seres assim. E eles são tão respeitosos que eles usam a aparência desses seres para não causar, para conseguirem andar nesse lugar. E tanto que existem vários Exus que não ficam dessa forma. Existem pequenos, existem grandes, existem fortes. São guardiões, tá? Rubens Saraceni fala, é o fiscal do karma do que você mesmo criou. É o fiscal, olha que interessante, é o fiscal do karma que você criou. É um cara que está andando nas regiões, vai passar por você jogado ao chão, pesado, vai chegar um ser, falar, oh, me ajude, pelo amor de Deus, vai olhar para você e vai falar, ou ignorar totalmente, sabendo quem você é, e vai passar a falar, esse ser não está pronto, esse é um ser ruim. Tanto que isso é fato, que os mentores passam no umbral, todos eles enxergam todas as atroficidades existentes, não podem ajudar, e nem não podem e não vão. Porque não pode tirar um ser perdido na sua própria consciência, sem nenhum tipo de vontade, uma ação que ele precisa desencarnar, também reage às suas cargas. A função do Exu na Umbanda é guardião dos terreiros e dos médiuns. Ele é o espírito mais intenso que o médium pode receber dentro do padrão chamado mentoria. Normalmente, o médium, no sentido espírito acompanhante, mentor, este é o espírito mais intenso que ele recebe. Não, como não existe acesso direto em todas as religiões para o Exu, vide que a Umbanda foi nascida assim, os caboclos das Sete Cruzilhadas e o Zé Fernandes de Moraes em Niterói, ele aparece mais em alguns lugares. Agora, tem Exu no Espiritismo? Eis aí o preconceito. Tem. Que lembre-se, foram pessoas que fizeram e fazem isso ainda. Deveria estar aberto há muito tempo o Espiritismo, mas todos os tipos de espíritos. Claramente. Mas, naturalmente, se trabalhou um determinado padrão, estudo de consciência, um determinado intuito, onde não desaparecem, tá? Exu entra dentro do trabalho de desobsessão, incorpora lá dentro. Às vezes é o cara que limpa, às vezes é o cara que está ali, estão lá o tempo todo. Eu já estive fora do corpo, no simples espiritismo, na entrada, tá? Eu não sei porque o Cláudio está. É, é ruim porque eu paro. Eu vou. É o seguinte, eu vou tirar o cancelamento que tem aqui. É uma opção que eu talvez achei ligou automático aqui. Se me moda foca. Me dá um retorno aí, tá? Desliguei uma opção existente aqui. Não vou mexer nela, tá? E vocês vai baixar um pouquinho o meu volume. Eu vou fazer uma outra coisa aqui. Deixa eu fazer uma ação aqui para ver se melhora a minha opção. Eu vou usar agora meu conhecimento animal
tá? De anos dentro desse processo aí, para ver se alguma coisa tem que servir, né? Eu sou um Exu da música, andei, toquei pagode e axé, no meio da galera sambando e tomando cerveja. Tá com zumbido? Vai ficar zumbido, deixa o zumbido aí. Vai, umbral, tem que ouvir um pouquinho de umbral aí. Oxê, quer ficar aqui vivendo só? Tem que ficar morando no lugar ouvindo o samba e o funk do vizinho. Tá ruim? Tá baixo, né? É volume agora, né? Então, peraí. Volume eu acho que eu consigo resolver. Calma. Faz parte. Quem faz ao vivo é assim. Tá. Tá baixo. Tá baixo. Hello, agora. Agora sim. Vamos lá. Agora foi, pai. Agora foi aí, né? Lá ele, aí dentro. Aê. Vamos lá. Vou continuar aqui meu conteúdo aqui. Não vou, ninguém vai parar Exu aqui. Não vai. Não adianta que não. Por que o médium sofre tanto com o seu tamanho desse áudio, tá? Então relaxa aí. Vai ficar eu, você e Exu. Esse caminho aqui. Por que o médium sente tanto... Por que é mais fácil incorporar o Exu naturalmente? Linha de frente. É o cara que consegue movimentar as energias humanas com mais perfeição em termos técnicos de densidade. O encosto é mais denso que o Exu, muitas vezes. Um espírito desarmonizado, às vezes, mais denso que é. Mas o cara técnico que consegue fazer isso com mais densidade é o médico do SAMU. É o médico do grau, do 93, dos bombeiros. Ninguém é melhor que esses caras. Não existe um médico melhor que o médico do grau e o médico especializado do SAMU no Brasil para emergência. Não tem. Ele é o cara, velho. É o cara que está acostumado com o negócio. Não adianta pegar um cara que está acostumado com cirurgia ou com coisas afinadas. Tem que ser o cara que está acostumado a abrir equipamentos de bombeiro para tirar um corpo de dentro e conseguir fazer o processo. Esse é o Exu. Conhecimento que não falta. Então, por isso que esse... E veja só, se você pega um exemplo de um cirurgião que está acostumado a usar... Não que o Exu não consiga, tá? Mas é outra coisa. Um ambiente preparado, com todas as coisinhas prontas, os objetos os de cirurgia, tudo certinho, os equipamentos ali, os instrumentos. O linha de frente, ele tem um equipamento que pega o ferro do carro que está prendendo e abre, corta no meio. Por isso que ele consegue, o cirurgião não faz isso. Ele é tão ou até mais preciso quanto, mas é para um corte muito específico. O corte verdadeiro, bem feito, aberto, de linha de frente, quem vai fazer é o Exu. Por isso que você movimenta seu corpo. A quantidade de força para a matéria que o cara, o guardião, faz é diferente. Ele também, como eu falei, é o executor da lei do retorno. Enfermeiro também, tá? Eu estou fazendo exemplo do processo, mas o enfermeiro de linha de frente, bem qualquer ser que trabalha na linha de frente, até o motorista das ambulâncias são preparados para o negócio. São diferentes, eles fazem uma especialização diferente. Cheguei a pensar em fazer isso. Não desisti ainda. Protetor dos trabalhos espirituais. Todos. Eu já falei isso na Umbanda, tá? Mas isso é geral. Todas as equipes espirituais, todas, tem um guardião. Obrigatoriamente. Se vai ter incursão no umbral, é impossível andar sem guardião. Tem que ter. Pode até que seja o mesmo cara. Um mesmo cara, ele faz tudo. Faz sozinho. É o Exu. Mas se tem que ter pelo menos o guardião. Senão não vai. Você não consegue chegar. Ele também é reconhecido como desfazedor, das demandas negativas. Qualquer coisa que foi feita por alguém é o melhor cara para tirar, porque ele é o mais técnico. Não quer dizer que vai conseguir sempre, porque tem processos que não são complexos. Mas se tem alguém que pode conseguir, é ele.
tá? Com exemplo, tá? Isso é o 1908, no Caboclo das Sete Encruzilhadas, na sua primeira orientação, além de ter falado o que vai fazer, uma das primeiras orientações que ele falou, trabalhem, olha o que ele falou, mensagem do mundo espiritual, trabalhem com os Exus, pois são eles os nossos soldados na terra, tão esquecidos. Não tinha espaço. As pessoas encarnavam pesadas, preconceituosas, como somos até os dias de hoje, metidas a inteligentes, rebuscadas, com roupas de não sei o quê, verbos bonitos, sujas no seu sistema kármico, ignoravam os seres que trabalhavam na linha de frente por achá-los denso. Não, aqui só alma cebosa falando isso. Nós, estou falando de mim, de você, não falando dele só não. Almas cebosas, almas em estado de necessidade, de aprendizado, de lapidação por amor, de compreensão, até isso é falta de amor, de abertura. Deixávamos para lá. Tá? Tem vários aqui. Exu no candomblé, tá? Ele tem uma visão um pouco diferente. Tá? O nome pode ter, por isso que é importante falar, ele pode ter variações diferentes, mas ainda assim ainda é até mais dentro de um princípio até de positividade. O Exu na Umbanda, ele pode ser um ser humano encarnado que começou a fazer um trabalhinho de frente forte. Um médico, um escravo que foi viver assim na vida, um que se identifica com essa área, eles se identificam. Eles são tão intensos, tão fortes em vida. O Exu, ele não virou Exu no astral, tá? Ele era um guerreiro na Terra. Ele era um linha de frente, um cara que não tinha negócio ele andava na Terra acostumado com as negativas, ele ia na frente, é o cara que é o parteiro, a parteira, é o cara que na hora que a coisa está difícil, ele está lá no meio, ele não corria. Então ele já tem na personalidade dele, tem gente que é forte assim, tem gente que não é, velho. Tem gente que é forte assim, na vida. Você é assim? Na gente, a gente não é, não tem problema. Às vezes você tem mais dificuldade para coisas, né? Problemas, questões de cuidados com gente, pessoas sofrendo muito. Você tende a. Não porque você não. Você até quer ajudar, mas você prefere não ver, sabe? Essas são pessoas mais sutis, são boas também. Grande capacidade. Mas esse cara é o cara, ele já, a linha dele é linha de frente, ele não foge disso. Isso é muito legal. Então, segundo o candomblé, Exu representa o princípio da individualização. Ele que separa o caos primordial, que nos dá identidade própria. Ele é um ser que nem encarna, para você ter ideia, no candomblé. Não encarna. Estamos falando de um tipo de divindade até. Assim é denominado. É a mesma coisa? Não. São espíritos diferentes. Interpretações diferentes. Esses espíritos realmente existem. Espíritos que não encarnam. Anjos não encarnam. Arcanjos não encarnam. Segundo diz o estudo da espiritualidade, alguns seres não encarnam. Alguns extraterrestres não encarnam. Podem ser esses caras. Entendeu? É porque nós somos tribais, nós somos instintivos, culturais. Chega um cara aqui e não encarna e vem falar com a gente meio que respeitando a nossa natureza, aparecendo, e pra gente é um Exu, é um ser divino, né? É divino, o cara que voa, o cara que é luz, o cara que é da natureza, o cara que tem poder divino, que brilha, que fala com a gente, é conectado às florestas, às águas, é Deus, né? Não dá para saber. Ainda, se você parar para pensar, todo mundo é ET aqui, tá? Então, é ET no sentido de que evoluiu em outro lugar, veio para a Terra para dar uma força para a gente aqui, o que faz sentido. Nos estudos da espiritualidade, dos Exus, nós temos em todos os lugares. Alguns lugares têm abertura para eles, então são nomes, os guardiões estão em todos os lugares, mas alguns dão especificamente abertura. A Umbanda deu abertura, o Candomblé também. A Quimbanda fez especificamente o contato com eles. É como se tivesse, e eu acho muito bonitinho isso, o local para falar, se você for estudar, você vai ter acesso aos Exus. Então, a Quimbanda, Exu, ele é direto, sem filtros morais cristãos, ele não é do mal. Mas ele é o cara... E é muito legal,
Porque dentro dos estudos disso tudo que nós estudamos tem um sentido meio que ético, moral, religioso, direcional, e que assim, não, vamos por aqui. A gente faz meio que uma máscara daquilo que nós não somos, às vezes. Nós pensamos, nós somos. Pô, nós somos preconceituosos. Velho. Vocês fazem um esforço para não parecer. Não estou falando todos, estou falando a média. Nós pensamos coisas, essa pessoa é mais gorda, aquela pessoa é de tal cor, aquela pessoa faz isso, aquela pessoa é feia, aquela é bonita. Nós catalogamos os seres. Sem analisar profundamente, essa pessoa é estranha, está de cara feia, é uma cebola. Nós fazemos isso o tempo todo. Eu faço isso, você faz. Não falar que não faz é meio que não conhecer a si mesmo. Não conhecer a si mesmo, a gente não pode falar que é hipocrisia. É inconsciente. Nós somos assim, isso nós somos. A quimbanda é gostosa nesse aspecto, porque ela é um tiro certeiro dentro da natureza humana. Às vezes ela assusta um pouco, e eu, nos estudos, nas minhas leituras, eu tento ficar com a mente aberta, como eu aprendi a fazer nos meus estudos, o máximo possível, principalmente lendo bastante Krishnamurti. Quando lê uma coisa, leia. E deixe o conhecimento participar de você. Faça os comparativos, são inevitáveis, mas permita observar com a maior pureza possível. Não pureza no sentido de ser bom, pureza no sentido de ser limpo. Deixa a coisa ser como ela é e sem fazer interpretação. A quimbanda, ela faz isso. A quimbanda, ela é batida onde os outros... Ela é como se você fizesse finalmente a clareza do que é. Às vezes, sabe por que as pessoas vão na quimbanda buscar ajuda? Porque lá os caras não têm essa coisa, não, nós vamos ver aqui, não. Existem espíritos que vão poder, como se intitularem Exus e fazer ações que podem direcionar para coisas, mas não são. Eles vão ser mais organizadores, mais sérios, mais diretos, mas sem máscara. Isso é bom e ruim, é bom ter máscara, é bom ser educado, é bom ser formal. Às vezes você precisa de uma coisa mais direta, não dá para ser formal num paciente terminal. Ou um paciente, não dá para ser formal, até dá, mas não dá para ser formal um paciente de emergência. Velho, é emergência. Alguma coisa tem que ser feita, tá? Então, essas tiradas desses filtros morais cristãos nos causam uma sensação de que não é bom e não é verdade. É resolutivo. Então, as pessoas não... a quimbanda não é... Tem gente que pensa que a quimbanda é a parte ruim, tem gente que fala que a parte ruim da Umbanda, nada disso. É específico o trabalho com seres que são linhas de frente. E neles existe o comportamento direto de agir sem filtros. Ele vai olhar para você e vai falar, você não vale, você não é bom. E vai falar assim. Não adianta, você não é bom. Mas você vai ficar com raiva, ele vai falar para você, ele é ruim. Não, ele é sincero. Então, a direta situação de resolução também é feita assim. Às vezes tem cara que vai pedir que não consegue. O problema todo é que eu estou falando dessa coisa sincera. Dentro de qualquer lugar, existem as pessoas que vão direcioná-las, e quanto maior, o problema todo é o seguinte. Como a quimbanda trabalha com uma linha que é diretamente menos, quase nenhum filtro, dentro dos sentidos morais, há chance de pessoas aproveitarem isso de um lado não legal. Existe. E os espíritos são capazes de... Não seria o Exus, tá? Direciona para qualquer lado. Não estaria usando os princípios da quimbanda, que é trabalhar com as linhas de esquerda, chamada assim por as questões dos Exus. Não seriam. Mas também se denomina assim. O problema é que o ser humano, quando ele com ética já erra, com princípios morais ele já sai pra caramba. Porra, não pode matar, teve a Inquisição. Não pode roubar, é o que mais se vê, às vezes, nesse processo de desvio de recursos. Não, pelo amor de Deus, nós somos hipócritas. Hipócritas. A única diferença é que os caras não são. Você vem aqui, você quer ser ajudado, vamos fazer isso aqui, vai ser isso aqui. É direto, vamos matar um bicho aqui, vamos botar não sei o quê, vamos movimentar, vamos pegar um negócio, fazer... meu Deus do céu, vai matar bicho, você tem bicho cortado na sua geladeira, animal. Não tenho, não tem. Eu não sei o que é pior, você matar um bicho, cortar pedaço para comer depois, ou matar um bicho com tentativa de fazer uma resolução. Tudo é ruim. Mas não sei o que é pior. A minha intenção é resolver um problema. Matar um bicho não vai resolver esse problema. Só vai resolver esse problema naquele momento. Depois, a sua intenção é resolver para valer. Então, tudo é meio hipócrita nesse meio. A quimbanda não tem esse negócio, é direto. É assim, vou fazer. Não, bichinha. Você não come, não, uma costelinha, um frango no KFC?
Ah, mas eu não estou vendo, mas aí você é um hipócrita inconsciente. Você está botando para dentro do seu bucho. Na casa do seu pai, tem bicho cortado na geladeira, pai, velho. Aí você vem para aqui falar que não pode. Então vamos fazer o seguinte: cabeça no lugar certo. Eu sou só um projetor astral. Que saí do corpo e vi que essas coisas existem. E parei de ser hipócrita quanto a esses. Tentei, né? Não dá para ser. A gente tá tudo, nós estamos todos assim, ó. Você está assim. Não, não pode porque Deus não deixa. Não, não pode porque isso não é certo. Eu acho que isso nada mais é do que cegueira. Ponto. E brecha. É como se fosse assim. Isso aqui. Entendeu? Você está com isso aqui. Quando você tira isso aqui, você está vendo a coisa mais nua e crua. A coisa é assim. Simples. Direta. Nós somos assim. O problema é que o ser humano com filtro já faz merda. Sem filtro aí vai lascar a Bahia. Porque vai entrar lá a grande chance de você encontrar pessoas que não tendo filtro e que vai ser mais direto. Mas é uma conversa pelo menos mais sincera, né? Me assustou certa vez uma coisa. Eu vi esse comparativo sobre pessoas sinceras e pessoas não sinceras. Eu queria perguntar para você o que é pior. Isso aconteceu comigo, eu mudo meu nome se eu estiver em qualquer coisa. Eu conheci um psicopata dos mais bondosos e malvados possível. Eu desmascarei ele. Estava fazendo uma coisa muito errada. Era a própria presença da bondade. Eu prefiro... Essa é a verdade da coisa. Fazedor de vídeo. Diretor de casa. Sério isso. E ainda é psicólogo. Assim. Fazia caridade. Para tudo que tá lado. Muda o meu nome, estiver mentindo. Um dia esse cara foi descobrir um negócio. Cara, não dava o braço a torcer. Até que eu cheguei para esse cara e falei, você fala isso aqui, eu vou falar para a pessoa. Rapaz, a máscara caiu. Frio. Olhou para minha cara, frio. Eu fiz isso para enganar mesmo. Assim. Beleza, é assim que eu quero ver você. Dessa forma, falei para ele. Assim. Seguinte, você vai fazer isso aqui. Direto. O que é isso? A tirada de máscara da bondade. Isso é o extremo, tá? Agora vamos para pegar o extremo e fazer isso aqui. Aqui é o extremo. Vamos fazer isso aqui, ó. Dar uma compactada e trazer para cá. Nós não somos assim. No geral, as pessoas não chegam a ser tão malvadas desse jeito. Com intenção de enganar profundamente. Mas nós estamos nos enganando o tempo inteiro. Quantas pessoas usam espiritualidade com carinha de bondosa, estão passando a perna e todo mundo aí ainda sai com se fosse ser de luz. Pra caramba tá acontecendo. Eu prefiro muitas vezes um cara da Quimbanda que fala, vou fazer isso aqui, vou fazer um trabalho, custa tanto, é isso aqui é tal, na cara, na lata. Do que parei, oi, tudo bom, namastê, aí o curso R$3.000. Melhor falar, o cara, o trabalho custa R$1.000, é isso aqui, ó. Na cara dura, toma aí, pá. 1000 vezes assim. As duas coisas não são tão legais, mas é verdade. Ele quer seu dinheiro, mas ele vai fazer o projeto. Tá entendendo? Ele vai movimentar. Isso é verdade. Então, galera, é assim que funciona. É o exemplo não ético da presença sincera do que é o Exu. O Exu é direto assim, dessa forma. Esse é o cara, entendeu? Diferencial da Quimbanda, ele trabalha na totalidade com luz e capacidade de sombra, que é muitas vezes adiantamento kármico, observação do que está acontecendo. Aí falta da hipocrisia, por exemplo, nós sofremos por amor, nós sofremos por falta de dinheiro, nós sofremos pela falta de uma mãe, de um bichinho, nós sofremos e nós não temos um lugar para ir falar isso. Porque vão falar, não... Eu falo isso, eu estou dentro disso. O importante é... Aqui em Banda isso não vai acontecer. Isso é direto, então por isso que é legal isso. Ela não nega os instintos humanos. Você está sofrendo pelo seu amor? Venha cá. Ah, não sei se a gente vai resolver, mas a gente vai conversar sobre o assunto de forma aberta, direta. Sem nenhum tipo de intermédio, nenhum tipo de mentira. Vamos tentar. O problema é que dentro desta situação, infelizmente... na pinta e borda do ser humano sem ética, porque é complexo. Então tem que tomar sempre com observação de que espíritos, eles são legais, mas eles usam métodos diretos de transformação, verdadeiro. A Quimbanda reconhece o Exu como força soberana, tá? Ela também tem os reinos da Quimbanda, também não é o objetivo de hoje, não é. Você também tem a Jurema Sagrada, que também abre espaço para eles.
Conheci algumas pessoas da Jurema Sagrada. Uma delas, grande amigo. Grande amigo verdadeiramente. Que, assim, para qualquer coisa. Qualquer coisa. O cara que... Esse cara, para mim, é o cara ali de frente. É o cara tipo Exu mesmo. Que tá, eu tô aqui para você. Tá? O que der, deu. O que não der, não deu. Nós vamos fazer junto. O que eu posso... Como é que é? O que a gente pode fazer junto? Essa é a declarada forma de falar simples da linha de frente. Na Jurema, o Exu é doutor que conhece todos os remédios da mata e todas as feridas da alma. Ele cura o espinho e perfuma com flor. Quem fala isso é o mestre Carlos Folhinha, na tradição oral Gemeira. Tá? Então você tem ali um conhecimento mais aberto também, mas não é somente, mas é mais intenso do que a Umbanda no contato, tá? Também tem um trecho de como ele opera na interidade, nessa dualidade. Exu não é bom nem mal. Ele é como o fogo que tanto aquece quanto queima. Como a água que tanto mata a sede, que tanto afoga. E entende que ela usa instrumentos assim. A questão não é o que ele é, mas é como que as coisas se relacionam sobre o respeito. Ele é instruído para ser assim. Aliás, você sabia que até os espíritos superiores são instruídos sobre mínima possibilidade de interferência na vida humana, incluindo as questões kármicas. Tá. Agora, se você planta amor, o Exu vai olhar para você, vai ver a abertura e vai falar, eu vou facilitar os encontros amorosos. Se você planta vingança, ele devolve a energia multiplicada ou proporcional àquilo que você precisa. Aí por isso você fala, meu Deus, é ruim. Não. Qual é que está seu caminho? Como é que está seu caminho? Então o cara que entra na forma, veja que interessante, no meio dos espíritos, aprisionados, às vezes embaixo de um cemitério, eles falam, é baixo. Passa, o cara me ajuda a ligar para você. Preparado para ajudar se tiver no seu coração a energia da reação que você plantou. Senão você vai ter que ficar até você despertar. E é um processo super interessante. Como funciona. Aliás, esses dias estava lendo uma matéria, me lembrou uma pessoa que é um médico ortopedista, que é um dos professores da gente. E eu acho muito interessante que a ortopedia é uma coisa meio intensa, né? Às vezes parece meio que um cara... a arte de você mexer de uma... Porra, é quase que uma arte de martelo, digamos assim. O cara literalmente corta, veia, arruma, coloca no lugar. Aí eu estava vendo que aumentaram, e eu já estava esperando essa estatística, eu estava tentando procurar, de 2021 para agora, 60 e poucos % o custo com pessoas de moto que caem em hospitais no SUS, no Brasil, tá? E aí, tava fazendo isso, era claro, você vê como as pessoas estão dirigindo por aí, essas entregas aumentaram muito, as pessoas conseguem emprego, muito legal isso, de todos, mesmo trabalhando pra caramba, entregando por aí, não é raro você ver um motociclista não respeitando sinal, passando pelo lado que nem doido e tal, isso está causando uma reação em cadeia que ninguém está falando, tá? Mas tá aí, estou falando para vocês. Então, causa o gasto público com acidentados, tá? Pegando um negócio impressionante. E o ortopedista, ele falava, o cara tá falando, o médico falava assim, cara, ó, você começa a atender, você sente carinho pelas pessoas, ele estava tentando explicar, você sente, mas chega uma hora que chega, por exemplo, você sabe que o motociclista caiu dessa forma, você sabe até por que aconteceu o acidente, você trata ele com todo o respeito do mundo, mas você não tem aquela coisa de falar, nossa, que amor, não, eu vou tratar ele como eu trato qualquer outra pessoa, compreendendo que existe ali ações que foram feitas às vezes que não foram tão éticas, não cabe a gente decidir isso, mas a gente sabe que não foi, eles falam. Você sabe que é uma pessoa que andou por aí que nem louca, que andou dirigindo que nem maluco, então você vai tratar com todos os respeitos do mundo, mas chega um momento em que eles são todos iguais, você começa a fazer algumas análises, é inevitável ele falando isso, foi uma palestra muito interessante sobre isso, e ele falando sobre o equilíbrio entre a empatia e o cuidado que você tem que ter e a compreensão sobre o que está acontecendo, sobre a inconsciência existente aí. Então, eu me lembrei muito quando ele falava isso, eu tentava entender o que ele estava falando, não são palavras minhas, tá? Estava lendo, estava tentando entender o que era isso. Um médico, eu estava nessa palestra, um pouco depois, um médico do Grau foi fazer uma palestra, eu estava ali. Ele começou a pensar, ele apontou para mim, você, eu no meio da coisa,
Se você está numa ação, vê que esse é o Exu. Olha que interessante. Eu arrependi errado. Se você está no meio de uma ação, caiu o teto da igreja, como aconteceu em São Paulo, por exemplo, você sabe que a sua mãe está lá dentro. O que você faz? O que você faz? Você pega os pacientes e fala, eu vou ver minha mãe. Fala, você não pode ser médico do grau. Ele falou. Você vai entrar, vai fazer análise de como está o caso. Primeiro vai esperar, vai avisar os outros chegando. Vai separar, depois que você puder, as pessoas que têm capacidade de serem curadas primeiro. Depois você vai olhar os outros. Se você for olhar a sua mãe, você está sendo parcial. Se você fez isso, você não pode ser médico do grau. Você tem que ser imparcial nessa hora. As pessoas vão chamar você de frio, mas é assim que deve funcionar. Então, o Exu, se você parar para pensar, a forma dele pensar, muitas vezes, essa é a linha de frente dos caras. E é interpretado como ser do mal, às vezes. O próprio médico, às vezes, pode ser interpretado. Você sabia, aconteceu outra ação. Ele contou, nós chegamos num ambiente, tinha uma pessoa que tinha se jogado de um prédio. Vê que coisa. E todo mundo fica, vai lá, que não sei, tinha outra. Vai pegar ela ali, vai pegar ela ali. Ninguém foi, velho. Até que entraram, foram lá no apartamento que tinham feito, verificou o que tinha, porque vê, ele não sabe se tinha alguém jogando, você não sabe se jogou, você não sabe se caiu, se tinha mais alguém com possibilidade de cair, e cair em cima da cabeça da pessoa, não pode deslocar. Então, assim, olha que coisa, até descobrir o que aconteceu, a pessoa veio a falecer, veio a óbito. Aí houve uma comoção na sociedade ali, ficaram bravos porque os médicos não atenderam, eles são instruídos assim. Primeira coisa, a segurança da localização, a segurança da equipe. Então, eles não puderam entrar. Foram interpretados e depois, sabe, como tiver que vir a polícia para proteger eles. Ele estava na ação. Então, vê que interessante que, às vezes, a nossa interpretação pode ser que são seres ruins, mas, na verdade, eles estão fazendo aquilo que foram entendidos, instruídos a serem feitos e vão agir com firmeza, mas com paixão. Que difícil, né? Exu fala grosso, mas abraça com carinho. Ele te cobra porque ama, ao mesmo tempo é como o pai que pune para educar. Tá? Não para destruir. Quem fala isso é o pai Ronaldo de Ogum, que tem 40 anos de terreiro. A gente precisa, infelizmente, velho, é assim que funciona. Cara, apesar de toda a nossa ética, toda essa parte moral, espiritualista, cristã, nunca se cresceu tanto na nossa sociedade a busca pelos Exus. Lotado de gente atrás da quimbanda. E está lotado de pessoas percebendo e se dedicando ao Senhor. É porque a gente não fica sabendo. Assim. Porque as pessoas querem resolução, velho. Ninguém sabe o que... Cara, não sou aqui para falar qual é o certo, qual é. Cada um que na sua busca, no seu coração, no seu desespero, do seu coraçãozinho, responda pelas suas atitudes e às vezes a gente não sabe, eu estou com dor, velho, está doendo meu coração. Não é o certo, não sei o que é. Talvez não seja ético 100% em algumas buscas. Talvez a busca por uma resposta, meu amor foi embora, você pode trazer de volta, realmente não faça sentido, no sentido moral, no sentido entendível, de auto-wide, de evolução da criatura lá na segunda, 2 ou 3 vidas na frente. Mas quem somos nós para dizer o que uma pessoa que está com o seu coração doendo deve fazer? Qual é o certo? Então a gente precisa tomar bastante cuidado, tá? A intenção do Exu é se tornar forte. O trabalho é esse, muitas vezes direcionado a ações que não necessariamente nem vão ser diretamente Exus. Tem espíritos que se intitulam Exus e não são. No astral acontece muito isso. Muito. Eu vi vários espíritos fora do corpo, alguns já sabem, tinha certeza que era Exu. Vou contar o relato para mim com Exu que eu tive, mais forte que eu tive até hoje. Esse foi... Estava fora do corpo. Lúcido. Cara, eu não sei porquê, eu sou um morador e andador do umbral. Eu sou quase que um especialista nos buraquês. Umbralogia é comigo. Cheguei no local, tinha um caminho, só tinha aquele caminho. Ao lado, um negócio que meio gosmento, meio vermelho, que eu não sei se era sangue, o que era aquilo. Assim. Lá eu pelo meio, de repente abriu assim, fez um círculo. E ao redor desse círculo, a água acabou o caminho para mim. Eu parei ali. No meio tinha um negócio assim. Um buraco.
Eu aqui, o caminho veio até aqui, né? Aqui ao redor tudo uma poça, não dava para andar mais. Eu fui obrigado a parar, porque tinha um buraco. Desse buraco subiu um negócio assim. Eu vi aqui e subiu. Redondinho assim mesmo. Só que grande, né? Dentro dele tinha uma gruta. Uma grutinha, toda fechada. Nunca, cara, eu nunca estudei essas coisas, velho. Eu quero que tudo que eu fiz na minha vida, cada detalhe que tá aqui não seja verdade. Tudo não exista mais. Nada mais. Que Exu vem aqui e tire tudo, se isso não for verdade. Assim como eu tô lhe falando. Subiu uma grutinha. Dessa grutinha veio um negocinho lá de dentro, que era desse tamanho aqui assim. Com olho vermelho, magro. Apareceu para mim assim, se mostrou e falou assim para mim: você fez uma coisa para uma pessoa. E essa pessoa é uma pessoa que próxima a mim, é uma coisa assim. Peço o que você quiser, que eu vou lhe dar. E ele falou: eu sou Exu. Cara, eu tinha certeza, cara, aquela energia, velho, que energia forte, velho. Era um ser que. E ele provavelmente olhou para mim, viu alguma coisa que aconteceu. E eu podia pedir dinheiro. Eu podia pedir fama. Podia pedir, sei lá. Beleza, só em outra vida. Ele ia falar: não, beleza não dá. Você pode me deixar mais bonito? Não dá. Eu podia pedir qualquer coisa. Eu falei: cara, eu quero paz. Ele fez assim, assustado, olhou para mim assim, admirado, né? E falou: feito. Só isso. Cara, eu pedi paz, velho. Até hoje eu me arrependo. Tô brincando. Podia pedir Bitcoin. Beleza? Não deu. Mas foi. Assim, desse jeito. E parece que existia uma coisa energética. Por isso que eu falo. Depois que eu fui entender. Hoje eu entendo o que aconteceu. Eu vou falar isso, mas não tem nem o ego, velho. Eu não tenho. Já tava numa poça de sangue, velho. Eu não tava no ser de luz. Não. Era um negócio. Qualquer pessoa interpretar aquilo como tenebroso. Como cão falando com você. Mas não era. Era uma linha de frente. Sabe o que ele fez? Eu alcancei, por algum motivo, eu tinha duas coisas em mim naquele momento. Um crédito de alguma coisa que eu tinha feito e receptividade não me encaixou. Eu podia receber uma coisa que eu tinha feito. E esse cara, ele não é que ele fez, eu vou adiantar uma coisa para você. Foi isso que ele fez. Então, assim como ele é um cara que pega o karma no sentido negativo de uma ação, ele adiantou uma questão positiva que me pertencia. Agora, quem foi a pessoa, não faça a menor ideia. Não vem para cá você escrever, eu acho que fui eu. Não faça isso, tá? As pessoas, às vezes, direto. De vez em quando eu falo que eu tenho uma experiência com alguém, alguém me escreve, fui eu. Não. Não foi. Não foi, tá? Ninguém sabe quem foi. Esse Exu é meu amigo, desde que eu era pequeno. Não faz isso. Não pensa isso. Isso é meio que uma coisa, sabe? Não faz. Sério, meu, cuidado com isso. Tá cheio de gente assim, tá? Tudo é ela. Tudo. Como é que contar relato aqui? Tipo, com a experiência com uma pessoa, que a pessoa fala, fui eu. Não. Por que eles não fazem o mal? Segundo Rubens Saraceni. Aspas. Exu não faz mal, Exu que faz mal não é Exu, não é Saulo que está falando aqui. Não é Zecu, não. É Rubens Saraceni, às vezes chamei ele de Saracura. O espírito desequilibrado é espírito desequilibrado usando o seu nome. O verdadeiro Exu está na lei, friamente. A lei não permite destruição gratuita. Rubens Saraceni, no livro Exu, o Grande Arcano. Talvez, se não a mais, uma das maiores autoridades nesse assunto. Tá? Razões conectadas à lei cósmica, a lei que ele vem e estudou no umbral, no meio do umbral. Tá? Não faz. Educar, instruir, não destruir. Infelizmente, algumas ações como ele é um adiantador, ele pode olhar para você, eu já falei disso, tá? Nós somos adiantadores kármicos. A Caritas sabe disso. Eu comecei a ser atacado por uma determinada criatura, próxima, físico. Barato, assédio físico, assédio. Alguma coisa mexeu, essa pessoa estava atacando para todos os lados, provavelmente. Ela resolveu me atacar. Caritas estiver me ouvindo, ela sabe o que eu estou falando.
E eu falei, nossa, que estranho essa pessoa me atacando desse jeito, velho. Acontece essa tipo de destruição, tá? Obrigado, Natália, pelo carinho. Ajuda muito na faculdade sem vocês e sem a energia dessa... Até os Exus também. Eu não ia conseguir. Tá? Não ia mesmo. Eu estou matriculado na faculdade, tá? Matriculado de volta por causa de vocês. Juro por Deus que eu não ia conseguir sem vocês. Não ia. Não ia conseguir fazer... arrumar todas as arengas na faculdade que eu deixei. Voltar aqui, para onde eu estava. Agora para ir. Né? Bonitinho mesmo, o Gabriel, que bonitinho, 66 meses, é bonitinho. Tá? Então, assim, é interessante a gente ver como funciona o processo deles aqui. Até bandido tem medo de Exu. Você sabia que eles têm? Nas crenças, às vezes, em Salvador mesmo, é dificílimo ter um centro de candomblé invadido. Muito difícil. Não mexe nem a pau com isso, velho. Eles têm criminosos, evitam desafiar terreiros políticos. Vários deles fazem de tudo para ficarem meio com alguma intimidade até com eles. Pelo contrário, pessoas mais sentem desconforto, porque é o seguinte, a energia dos caras de levantar, e essa pessoa que fez essa coisa comigo, fez assim, cara, essa pessoa tá aprontando. Juro por Deus, velho, em um momento, eu olhei para essa pessoa e falei, eu não entendo porque que essa pessoa faz isso. Só pode ser um negócio espiritual, velho, não tem outra explicação. Rapaz, pra você ter ideia, o negócio foi tão forte que a pessoa, eu vou falar sutilmente, a pessoa não tá mais perto, não conseguiu. Saiu por um negócio disso, desenrolou um monte de coisa. Em um mês e meio, a pessoa teve que fugir por causa de descobriram as coisas por fora, não tem nada a ver comigo. É como se fosse assim, perturbou, deu nada. Cara, desenrolou um processo que não faltou pouco até de ser presa. Porque pegaram o processo kármico dela que apareceu aí, que foi um negócio pesado, deu justiça, deu tudo no meio, por fora. Aí eu falei assim, como que eu fiquei até assustado, porque eu nunca tinha percebido a presença. Quando eu olhei para a pessoa, o que aconteceu? É como assim, o que é isso? Que ataque é esse? Ela vem atacando para todo lado. Eu acho que existe alguma coisa que o universo ele vai meio que acumulando. Isso acontece com positivo e negativo. Vai acumulando, o karma vai meio que ficando, vai beirando, já está negativo, mas ainda não está encaixando. Receptividade com erro, com a ação, né? Você tem que ter receptividade de ação. Chega uma hora que alguma pessoa olha e faz um Lego. Olha, pá! Aí faz isso. É exatamente isso que alguns espíritos conseguem fazer. Você, como uma pessoa razoavelmente sensata, se você sempre pensar de forma sensata, você pode também não só fazer isso com uma pessoa receber karma negativo, você pode fazê-la receber ações positivas. Você pode passar na vida de uma pessoa e fazer esse processo passar mais rápido. É como se fosse mesmo com um encaixe positivo. Só de você fazer a pessoa processa o negócio, então outras coisas andam, isso vira uma ação. E é muito interessante isso, muito forte. Né? Nós temos esse poder também, não todos. Esse poder, essa é uma ação, ela está contida dentro de uma você nem percebe quando você faz isso. De uma verdadeira pureza com o espírito no lugar certo. Você não tem intenção de que aquilo aconteça. Você não é nem... A não ser que seja uma coisa boa, né? Mas você não tem intenção de prejudicar ninguém. Não é isso, tá? O Exu faz isso. Aí é o poder dos caras. Esse aqui é o principal. Como ele é o linha de frente, é o mentor linha de frente mais preparado que tem. Então, por aí você tira. Tá? É por isso que ele é tão forte. E não é... Então, eu sou um projetor astral meio que especializado em umbral. Podia falar isso. Talvez por isso me conectei tanto. Talvez por isso até a medicina esteja em mim aqui. Tá. Então, no astral, usar o nome Exu falsamente é como uma fada de general sendo soldado. Uma hora o verdadeiro general aparece. Quem falou isso? Pai Benedito de Aruanda, em Guardadores da Lei. Vou repetir. No astral, existe muita gente que diz, ou aqui, ou gente que fala, que faz trabalho falando que é Exu, não é. Tá? É espírito, eles têm poder também, tá? Todos os seres humanos têm capacidade de fazer coisas. Vem aqui, o cara sai de casa, prepara, se organiza, tem gente que faz estratégia para maldade, lotado de gente fazendo isso.
Ou vai assaltar, ou vai enganar, ou vai passar o outro para trás, ou vai pegar a marido de outras pessoas, vai pegar a mulher dos outros, ou vai ficar pensando. Assim, ó, e dá uma de bondoso. Assim, ó. Assim. Assim, ó. No coração bom. Então, assim, no astral, usar nome de Exu falsamente é como usar farda de general sendo soldado. Uma hora o verdadeiro general chega, a energia aparece, e aí, 3 pontinhos. Quem fala isso é Pai Benedito de Aruanda, em Guardadores da Lei. Isso aqui que eu estou falando é sério, tá? Muita gente aí com carinha de bondoso que toma cuidado, sempre. Você tem que estar sempre com o coração bom, vigilante, sabe, em oração, mas sempre se posicionando de falar, aqui é umbral. Aqui não é dimensão superior de você olhar para uma pessoa, ela pode ser boazinha. Aqui uma pessoa, inclusive tem aquelas coisas, haverão falsos profetas e pessoas, lobos em corpinho de carneirinho, de cordeirinho. Então tem que se ligar, sempre. Não vem com o negócio de carinho, eu sou bondosozinho, não, porque não acredite. E as pessoas que dizem que são bondosas, às vezes, são os mais perigosos, porque eles se fazem, inclusive, qualquer pessoa que se faça muito de santo, desconfie. Qualquer uma. Não quer dizer que seja. Desconfiar não quer dizer que seja, tá? Pelo menos faça. Exu tem patente de exército da luz. Quando ele chega, os soldadinhos das sombras batem continência e ocorre para casa. É a polícia. O que acontece quando a polícia passa? O bandido corre. O que acontece quando a viatura passa? Ele se esconde, finge que é bonzinho. Entendeu? Não, doutor, não fiz nada não. Olha, no chão tá a droga que foi descartada. O que é isso aí? Não, não é meu não. Só tava fumando só. A maioria é traficante, uma boa parte, não todos. Polícia, quem é policial sabe o que eu estou falando. Esse é o Exu, é o cara que vai na linha de frente e pega o cara que é malvado em pele de lobinho, pele de cordeiro. Tá? Tem que falar isso, não sou eu não. Essa frase é da vovó Maria Conga. Psicografia de Robson Pinheiro. Tá? Então tem vários. Por que eu estou falando isso? Porque existem pessoas e espíritos que também são do mesmo jeito. Entendeu? Só fingem. Não são. Não existe. Outro é o trecho alertador. Faz Exu, falso Exu. Exige adoração. O verdadeiro ensina a evolução. O impostor grita e ameaça. Olha, não sei o que tal. O autêntico aconselha e protege. Quem não sabe a diferença pode trocar diamante por vidro. Norberto Peixoto, em Mistérios de Exu. Como identificar um falso Exu? Não quer dizer que todos sejam, por favor. Tá? Coisas oferecidas muito caras e constantes, onde nunca para o valor, está muito alto, está muito alto. Cara, estou falando que tem valor aqui que chega a 60, 100 mil reais. Fácil. Estou falando de pessoas que fazem isso assim. Ó. São sempre superiores, acabam falando mal de outras pessoas que fazem projetos também. Então, assim, tem pessoas muito boas, mas no meio, cara, ali no meio. Vamos fazer uma coisinha, vai ter um gasto, eu preciso também, tal, vou ganhar... Tudo bem, mas ali no meio, incentiva vícios, não aceita questionamentos, não aceita. Promete riqueza fácil sem esforço. Cara, tá assim, sério. Estou falando para você que tem negócio assim, você está ganhando dinheiro. Como reconhecer o Exu? Ele ensina a responsabilidade, não vai deixar de ter seu gasto, não vai ter um gasto energético. O cara que vai fazer o trabalho vai estar, é sério, vai estar movimentando, tá? Promove o crescimento espiritual. Trabalha dentro da ética cósmica. Você olha... Esse trabalho aqui vai dar um negócio estranho, vai falar para você isso. Não é legal isso aqui. Não está dentro da ética, nós não trabalhamos assim. Perna de calça, tá? Linha de saia, precisa cuidar disso aqui. Aceita ser questionado com respeito. Sua presença traz paz, resolução de um jeito ético ou de uma direção relativamente dentro de princípios. Pode ter ações que beiram a saída, né? Então, assim, os cuidados, a nossa busca humana, muitas vezes, ela não é pura, pai velho. Você quer o dinheiro a qualquer custo, a qualquer preço. Você quer que a coisa dê certo para você sem fazer nada direito.
Você quer que... Às vezes deu erro no passado, às vezes ele vai fazer uma limpeza. Ah, vamos limpar porque tem um espírito no meio. Essas coisas realmente existem. Mas tem um espírito no meio, vamos ver se a gente consegue tirar, fazer com que você não fique... Essas coisas existem, só que, infelizmente, as coisas são muito fortes no sentido geral. Quem que está falando? Quantas são sérios? Né? Por isso que tem que sempre estar olhando. Só que as pessoas aproveitam disso, né? Por isso que você tem que chegar assim, pô, sério, eu sempre pergunto, quais são as chances, essa seria a pessoa certa, você conhece alguém assim? De você ir num cara desse que faz trabalho, é sério, trabalha realmente com os Exus, o cara tá na quibana, seja onde for. Ele falar, você não precisa de nada, você tá bom. Fiz aqui a leitura sua, cobrei o inicial aqui, a consulta, não precisa de nada, você tá bem. Porque sempre vai precisar de alguma coisa, né? O que, aonde, em que situação, quanto, onde é que vai. Aí que você tem que tomar cuidado, porque realmente existem execuções de demandas específicas que vão gerar reações, custos físicos. E olha, eu sou um cara que não cobro nada, velho. Tô falando isso entendendo os caras lá. Eu não tô defendendo a mim, não. Eu não tô defendendo as minhas ações. Eu tô defendendo os caras, que são sérios. Entendeu? Mas ele está falando de ser humano que sozinho é capaz de se perder? Ah, não. E espírito que é o ser humano que continua se perdendo. Ele se perdeu na vida e continua se perdendo lá de lá. Se uma pessoa que não está boa aqui, ela não vai atrair um bom espírito, não trabalha perto de gente sem ética. Quem trabalha perto de gente sem ética são outros espíritos que se dizem ser Exus. Aí você tem que analisar. Não pode você estar assim, ele vai olhar para você, o bom espírito vai olhar, você pode, não pode? Vamos fazer o trabalho assim, acabou, cara, eu não posso pagar, velho, eu estou com dívida, estou com não sei o que. Você pode dar quanto? 100. Vou fazer o que dá, então. Essa é a questão espiritual. Vamos movimentar a energia aqui, vamos limpar, vamos fazer isso aqui, vamos ver se a gente consegue e tal. Aí você está trabalhando com um cara assim. Eu acho que a ética tinha que estar dentro disso, inclusive nas ações, mas não é bem assim no lado humano. Nós somos muito primitivos ainda para pensar assim. Tá? Pai Benedito da Ruanda também fala uma frase interessante. Todo ser humano tem direito a um guardião. Alguns têm anjo da guarda, mais sutil, outros têm Exu guardião. Às vezes por necessidade. A diferença não está na hierarquia celestial, mas na linhagem da sua alma compreende, que é no trabalho que faz. Pai Benedito de Aruanda fala isso em Tratado da Umbanda Esotérica. Por quê? Você, por exemplo, pode, por exemplo, fazer um trabalho tão forte que você precisa de um Exu perto de você. Aliás, eu tenho aqui do meu lado. Sempre aqui. Ah, não sei o quê. Outro dia eu recebi um e-mail. Com todo respeito a você que me mandou e-mail, tá? Outro dia eu recebi um e-mail. E-mail foi assim. Comprei esse mesmo Exu que você comprou. Cara, com todo respeito pra você, tá? Me senti mal. Na verdade, foi o seguinte, pai, não foi o Exu, não foi a imagem. Tem boi na linha. Comprei esse, fui no Mercado Livre, não sei onde, comprei exatamente o mesmo que você tem. Olha só, eu não sou. Você pensa que eu vou na Umbanda? Pensa que eu vou na Jurema, na Quima? Eu não vou, velho. Eu não vou a lugar nenhum, velho. Só oro e. Mas eu respeito porque eu já vi, eles existem. Aí o que o cara fez? Disse que a estátua que ele comprou, isso aqui tem um poder. Vou fazer uma pergunta para você. É enquete. Não minta, não. Seja sincero. Olha a pergunta. Entrou um espírito, um encosto aqui em casa. Acabou de entrar. Um encosto. Por favor, sem falsidade. Ele vê. O que ele vai temer? Você vai dizer depende. Olha que pergunta complexa. Entrou um espírito aqui. Um encosto. Malvado. Na minha casa tinham duas estátuas. Eu tenho uma de Exu, uma de Jesus Cristo. O que ele vai temer de cara, ideologicamente? O Jesus? O que ele vai respeitar de cara? Sério, sem hipocrisia. Exu, velho. Exu é maior que Jesus? Lógico que não é necessariamente. Tá falando de Exu do Black, é um ser divino. Né?
Um negócio enorme, não dá para saber. Aí não sabe. Não dá para dizer. Mas é um negócio tão grande. Tá? O Jesus é um negócio também inacreditável. Tá? É Exu. Negócio de Exu ali. Por quê? No geral. Lógico que vai ter aquele que vai falar, Jesus. Ou nenhum dos dois. Ou nenhum dos dois. Deixa ele aqui. Na minha esquerda. Ou nenhum dos dois. Deixar ele mais para cá para ele não cair. Aqui, se ele cair, eu tô. Sou protegido, eu vou ficar aqui no canto. Ficar... Até eu, se eu derrubasse Jesus aqui, eu falar, Jesus me perdoaria. Exu, eu sei que na dúvida. Eu fico aqui. Eu respeito, mano. Você tá doido? Aqui, meu velho, é o cara que. É por quê? Porque ele é. É a mesma coisa de perguntar pra você. É a mesma exata, no nível bem diferente. Tem um padre e tem um policial dentro de uma comunidade. O bandido, ó, o Lampião respeitaria mais o Lampião, o padre. Padre Cícero, por exemplo, que é o padre Cícero, né, ele era devoto lá. Mas normalmente o bandido vai ficar com medo da polícia, entendeu? É isso que eu estou tentando falar. Não estou dizendo que o outro não é forte, o outro é forte pra caramba, mas a questão ideológica é diferente. É onde ele toca. O cara é capaz de entrar na igreja e pegar o celular das pessoas, mas entrar no terreiro lá para fazer isso, ele vai pensar duas vezes. Porque a questão da linha moral cristã já não está usada aqui. Está falando de princípios diretos, certeiro, flechada. É isso.